Eu sou muito ruim, sou uma bosta. Igual eu. Mas eu gostava. Eu gostava de jogar bola. Eu também, igual eu. Daí o que eu fiz? Cheguei lá, eu já tinha ganhado uns pichulé. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu vendia feijão aqui na bolsinha de madrugada. Os caras, vamos jogar bola depois. Tá bom, vamos jogar bola. Cheguei lá, fui jogar uma quadra de grama sintética. Isso aí há 20 e poucos anos atrás. Cara, eu cheguei lá, olhei, pô, mas isso aí só... Eu morava em Curitiba, Curitiba só chove. Vai dar certo isso aí. Olha como que é a venda. Cheguei lá, importei a grama e montei a primeira quadra. O que aconteceu? Os jogadores de futebol começaram a frequentar a quadra, porque era novo, nunca ninguém tinha jogado lá. Todo jogador top lá. E eu sou vendedor, né? Eu ficava escutando. Aí chegava o Washington Coração Valente, sim, o Adriano Gabiru, todos os jogadores lá, estourados lá, os caras lá. Naquela época, campeão brasileiro, os caras tudo do Atlético Paranaense. Eles ficavam lá e eu via. Eles iam comprar um carro, o carro pro jogador era mais caro. Eles iam comprar um apartamento, era mais caro. Eu cheguei um dia pro Washington e falei assim, ô, fi, o que foi, Malaquias? Eu vou chamar 2 pessoas lá, eles vão ficar cuidando tudo de você. Olha, servir. Você chegou com a sua esposa aqui, a gente vai arrumar médico, escola, eu vou fazer uma assessoria pra você, tá? Tudo que eu economizar pra você aí foi no bolso, cara. Você me dá 20%. Aí ele ia comprar um carro que custava, tipo, 80 mil. O cara, eu brigava, conseguia. Do que eu conseguisse descontar pra ele, primeiro que ele não aparecia, só por ele não aparecer eu já ganhava. Monstro, Moncinha das Vendas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast nosso, Os Donos da Venda, podcast aqui do Seus Clube. E o Seus Clube, você já sabe, né? Acontece que todos os meses em São Paulo a melhor e maior imersão, né? Para gestão, vendas, liderança e com muita inovação, que é o que a gente aqui ensina na prática, dia a dia. Então, você que está assistindo a gente, tem no canto aí o QR Code, você pode acessar e você pode se inscrever para passar aqui no processo nosso seletivo. Afinal, é um grupo bem seleto aqui de pessoas e você pode passar 3 a 4 dias com a gente aqui. É transformador. Afinal, nós falamos do coração do negócio, que é o departamento comercial. E aqui nos Donos das Vendas, a gente traz primeiro assunto muito bacana que tem a ver com negócios, tem a ver com as empresas, né? Muito relacionado ao nosso negócio, ao coração nosso, que é o departamento comercial, né? Tudo que envolve o departamento comercial, a gente traz aqui pessoas muito práticas, né? Que vivenciaram e que tem conteúdo embasado, afinal a gente também defende muito isso, né? Vivenciar aquilo que defende. E hoje eu tô batendo um papo aqui com um cara que há muito tempo a gente já se conversa, sim, a gente troca informação, admiração acredito que é mútua, a minha por você é grande, acredito que a sua por aqui seja mais ou menos por mim, mas aqui a gente troca informações há muito tempo. Monstrinho, tá? Sou monstrinho, Malaquias monstrinho. E a gente troca informação há muito tempo e aí a gente conseguiu, graças aqui aos Seus Clube, graças aos Donos das Vendas, que também faz isso, né? Une pessoas queridas. Como a frase que a gente usa, os bons no final sempre se juntam. Malaquias, obrigado, meu irmão. Bom, viu? Que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. Só para primeiro agradecer a oportunidade, né? E nós, como os vendedores, tudo na vida da gente é meta. É isso aí. Então, se você pegar teu celular aí agora e no teu direct, você vai ver que eu tô cumprindo exatamente nesse momento, com essas testemunhas, você que tá em casa, eu tô cumprindo uma meta, porque eu escrevi aí mais ou menos em 2021 que um dia a gente ia estar tomando café junto, porque eu respiro vendo, Thiago, eu respiro isso todos os dias. E se você pegar ali, vai estar ali, ó, um dia eu quero tomar um café com você, te acompanho, sou seu fã, quero falar de vendas, e hoje a gente se encontra. Você vê como que é? Que legal, pô. Mais uma meta alcançada. Isso aí. Vamos começar com a meta alcançada. Vendedor é isso, né? Cara, muito legal, verdade, muito legal. E ó, vocês escutem aí, porque vocês vão conhecer, caso você não conheça o Malaquias é muito interessante, cara, porque ele tem, assim, ele andou por um monte de caminho, tudo relacionado a vendas. Sempre. Né? Mas são caminhos completos que jamais você poderia imaginar, né, cara? De um baita no vendedor de feijão. Sim. Para um cara que levou 3 jogadores pro Barcelona. Que loucura, né? É muito legal essa história, né? Eu posso falar esse resumozinho aqui? Pô, pra você, dá uma olhada só como vai ser o papo, né? Cara, primeiro, obviamente, né? Ele tem que contar essa história. Então, foi pra área de palestras e treinamentos, né? Tem que contar as histórias dele. Começou a carreira como office boy. Então, assim, cara, começou da base, tornou o melhor vendedor de feijão preto do Brasil. Sim. Foi o único agente de futebol a levar 3 jogadores pro Barcelona, cara. Isso é muito legal. Cara, venceu a poliomielite, é isso? Uma doença rara que afeta a musculatura. Sim. Cara, então, quer dizer, desafio pessoal também. E, óbvio, fala sobre motivação, fala sobre vendas. Sim. A gente vai tratar um pouquinho. Mas olha só que interessante, que história, né? Se você imaginar, eu falei, escreve uma história doida aí de um cara de vendas que caminhou um monte de caminho. Duvido que alguém escreveria um resumo desse daqui. Agora eu quero entender um monte dessas perguntas, né?
Que legal. Então vamos começar ali, Thiago. Você tem toda a razão. Às vezes eu mesmo olhando isso aqui, eu fico pensando, esse cara é louco. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi a venda, a me vender. Então a minha primeira venda do Malaquias foi eu me vender. Pela forma como eu fui trabalhar, eu me destaquei perante os outros. E provavelmente os outros office boys não trabalhavam de terno, né? Não, todo mundo lá de tênis, boné. E daí, ó, isso foi tão importante pra mim. E hoje as pessoas às vezes não percebem isso, mas foi tão importante para mim na época que eu uso isso até hoje. A maneira como eu venho em algum ambiente, a maneira quando eu... Tudo, você tem que se portar, é o famoso rapport que eles falam, né? Você tem que se portar com a situação. E ali, quando eu tracei a meta, que eu era office boy, a meta, quando eles falaram, tem que levar um documento pro governador de estado, ou seja, eu estava arrumado decentemente, eu estava mais próximo da minha meta. Chamo mais o arrumadinho ali pra ir. Aí eu aí tracei a meta. Isso aí eu conto um dia na minha palestra, eu conto sobre essa história, é muito legal. Cara, e hoje, você roda pra caramba com a palestra, né? O mundo inteiro. Eu tenho uma palestra, Thiago, chamada Vida Real, Venda Real. Até a gente se cruza muito em muitos eventos. Literalmente o mundo inteiro. Eu pus como meta me tornar o melhor palestrante de vendas do país. Animal. Aí, depois eu dobrei a meta. Hoje eu faço só nos Estados Unidos. No ano passado eu fiz 12 datas. Que legal. Eu tô na África agora, mês que vem. A gente não para, viu? Não para. Mas falando de vendas, que é a nossa paixão, né, Thiago? Sem dúvida. Eu sou um monstrinho, tá? Tamo junto. Ô, Malaquias, agora como que foi essa saída aí do office boy para começar a trabalhar efetivamente com vendas? Como você viu uma oportunidade, você gostou? Eu sei porque o pessoal me pergunta, né? Como é que foi o gatilho? Eu comecei porque eu tinha 2 grandes amigos que jogavam bola comigo e eles eram representantes comerciais. Imagina. E na época eu não tinha nem carro, eles tinham Vectra. Que era... E os caras estudaram menos que eu na época. Os caras tinham parado, sei lá, eu tava começando a faculdade, eles tinham parado no meio do colegial. Imagina. Então quando eu olhava, os meus amigos que tinham as roupas mais legais e os carros mais legais eram vendedor. Então aquilo lá eu falei, cara... Você vinculou isso? Eu queria ganhar um pouquinho mais da média e comecei lá. Como é que foi essa sua... Olha que loucura isso. Eu fui convidado para trabalhar numa corretora de cereais, intermediar, vendia. Quando eu chego naquela mesa e vejo 10 corretores, os caras falando no telefone, tá fechado o negócio, passa o contrato, aquilo lá. Rapaz, aquilo foi entrando dentro da minha mente. E só paulada, né? Rapaz, só paulada em pau e não sei o quê. E eu nunca... Imagine, o salário mínimo, você escutar falar de milhões e não sei o quê. E outra, o que mais me chamou a atenção nem foi tanto o valor. Foi aquela coisa que... Sabe o que eu vi o vendedor? Quando o cara falava assim, tá fechado o negócio. Até a postura do cara mudava. Eu falei, cara, o cara é super-herói. Eu falei, eu quero ser isso aí. Aí eu tracei minha meta, outra meta. Que daí eu vi, depois que eu fui aprender o significado da meta, que naquela época era sonho. O que muita gente fala, é meu sonho. Hoje, eu falo, minha meta. Entendeu? Ou seja, você viu, a gente começou essa entrevista, a minha meta era estar com você. 2021 escrevi ela. Eu acho que o dia que ele teve um convite, você falou, cara, tá aí mais um risco. Não, na hora eu falei assim, eu vou falar isso. Check mais uma meta, porque não existe, para um vendedor obstinado, não existe o impossível. E é isso que a gente sai mostrando para as pessoas. 2021 escreveu, nós vamos tomar um café junto. O que está acontecendo hoje? É verdade. Por quê? Pô, sabe, às vezes a tua agenda não dava, a minha não dava, não sei, a gente se encontrava. Nos eventos, às vezes você estava chegando, eu estava entrando, eu estava saindo, você tinha que atender sua família. Cara, e hoje a gente chega aqui, quando eu recebo esse convite, Thiago, não é porque eu estou na sua frente, cara, o vendedor, ele tem que ter um coração ensinável e tem que ser humildade. Eu acho que essa é uma das características nossas. A gente tem que chegar assim, quando a gente tá dentro de uma meta, Thiago, você não sabe a alegria de eu estar aqui participando do teu, como é que chama? Podcast. Que legal, cara. Obrigado. Donos da Venda. Os Donos da Venda. O nome perfeito pra gente, né? Olha que você falou um negócio aqui que me lembrou quando o Carlos Bush veio aqui. Sim. E ele falou uma frase muito, muito legal, né? Porque acho que a maior parte de nós, né? A gente teve uma vida, alguns com muita dificuldade financeira, né? Outros com menos, mas acho que nenhum com muita folga, né? Com muita perspectiva. E o Bush falou um negócio muito legal. O Bush teve também uma infância bem desafiadora financeiramente. E é bacana porque assim, não é um cara que se valoriza disso, né? Porque tem muita gente que usa essa história e tal. Ele é um cara bem low profile, um cara... Não se vitimiza. Eu gosto demais dele, eu gosto muito dele. E ele falou assim, cara, quando você ou muito jovem ou muito pobre, ele falou, é difícil você sonhar, né? É muito difícil você sonhar.
Ele falou um negócio disso. Então, assim, quando você tava falando, né, sobre... Você falou, cara, eu troquei o sonho por uma meta, né? Eu acho que a meta, ela tá muito alinhada com um negócio que a gente fala no próprio livro aqui do Vendedor Bonzinho de Ficar Rico, que é mais sobre aquilo que você não quer mais pra vida do que sobre o que você quer, né? Porque você acaba, naturalmente você fica míope, né? Uma pessoa com pouco acesso, ela não é nem desejo, ela não tem como enxergar, é muito muro na frente dela. Com certeza. Né? Alguém, quanto mais pobre, distante, mais muro ele tem. Então a visão dele fica mais curta, ele tem dificuldade até de sonhar. Né? Verdade. Eu acho que essa sua frase aí sobre meta, eu achei incrível, né? Porque meta é um traço, é um caminho, eu acho que é uma determinação que você escolheu. Falou, cara, esse ponto que eu tô hoje eu não quero ficar. Né? Eu acho que talvez depois do muro seja. Qual que é essa diferença? Eu falo, né, a pessoa que está começando ou que tem uma dificuldade ou não consegue enxergar. O que você vê dessa diferença de sonho e meta, né? Porque você falou quando você trocou. Na sua opinião, essa diferença? Eu troquei só a palavra, né? Vamos dizer assim, eu troquei a palavra onde hoje eu falo muito metas, né? Porque eu falo muito com um vendedor. Hoje eu tenho orgulho de assumir. Malaquias, o que você é? Eu sou vendedor. Eu não sou consultor, tá? Eu sou vendedor, eu tenho a paixão por isso. Por isso que eu tô aqui. Então, eu acredito que a venda, ela muda vidas. E desde a minha infância, eu fui vendo isso. Então, o que era sonho, o que era meta, foi acontecendo na minha vida. E da hora que eu peguei o gatilho, falei assim, mas peraí. Tudo que você colocar como metas, você pode alcançar. E tudo que você incorpora o vendedor, ou joga ele para fora, porque todo mundo é vendedor, ou seja, de serviço ou de produto. Então, tudo que você fizer, mas se tiver foco e determinação, escutar, meu irmão, as coisas acontecem. Eu tenho a maior prova disso, e nós vamos falar sobre isso aqui. Eu vou te mostrar provas reais, né, do que aconteceu. E o que eu quero fazer hoje? Hoje eu estou fazendo incentivando as pessoas a mudarem a vida através da venda. Legal. Por isso que eu tenho que estar aqui. Essa visão, né, passar, porque às vezes o que falta para uma pessoa é simplesmente alguém que possa derrubar um muro, né? Com certeza. Eu vou fazer essa pergunta aqui, né, sobre a palestra motivacional, que é uma discussão bem legal. Sim. Mas eu queria entender, eu vi esse salto do office boy para trabalhar com venda de feijão. Tá. E depois, em que momento que você chegou para levar jogadores, mas não é que você... Não é que você trabalhou com jogadores, feijão você levou pra Barcelona, Barcelona. Sabe o que é legal? As pessoas pegam muito assim, falam, pô, Malaquias, como é que você fez isso? Às vezes eu saio da situação, às vezes eu tô conversando com a minha esposa, a gente tá no carro, eu saio da situação, sabe? É como se você saísse e olha assim... Olhar a ilha assim, de longe, né? Sabe quando você olha de longe e fala assim, cara... Nem eu sei como é que eu fiz isso. Mas daí... Eu acho que quem tem visão comercial, o cara fica vendo negócio, assim, né? Pode ser com feijão, pode ser com jogador. Mas daí, depois agora eu volto pra realidade, eu falei assim, sabe por que deu certo? Porque, vamos ser bem sinceros, eu e você, nós conversamos sozinho no banheiro. O cara fica louco. Nós, vendedor, a gente vê coisas onde ninguém vê. Eu simulo conversa. Conversa sozinha, a gente conversa. A mulher da gente, hoje ela já acostumou, a tua mulher. A minha mulher já acostumou também. Mas eu tô falando assim, mas ele até prefere, fala, pelo menos ele conversa sozinho. Deixa ele falar sozinho e tal. Fala sozinho, a gente vê coisas assim. Mas, cara, você não tá vendo isso. Já não aconteceu de você indagar, mas você não tá vendo. Eu tô vendo. Então, pra gente chegar, antes de chegar no futebol, no feijão, eu falei assim, cara, eu vou focar num feijão. E na época eu gostava de feijão preto. E a minha primeira venda que foi... porque venda é servir, né? As pessoas falam, qual dica assim? Venda é servir, cara. O que aconteceu? Eu fiquei naquela mesa e naquela época, Thiago, muitos jovens hoje não têm essa noção. Mas o telefone, para você ligar das 8 às 9, tinha 80% de desconto na corretora. Eu tinha uma dona da empresa que era muito mão de vaca. Como é que você agrada uma pessoa mão de vaca? Economizando. Aí o que eu fiz? Só sabe ver aqui. Eu fiquei ali, pô, a tua fama é essa. Então como é que eles vão te agradar? Eles vão te agradar de que forma? Reduzindo o custo. Hoje, telefone ilimitado, você liga para mas naquela época não. Então o que eu fazia? Eu retia o telefone, eles ligavam, os compradores, os vendedores ligavam na mesa para ligar. Eu pegava e segurava o telefone e falava, só um pouquinho, o Thiago Conce tá desligando o telefone. E daí ficava ganhando a atenção do cliente. E ganhava atenção, né? Tipo, é como se estivesse aqui. Daí eu descobria, por exemplo, o Paulo me ligou, eu descobri que time que ele torcia. Daí eu falei, torcia pro Inter de Porto Alegre. Nosso Inter ganhou aí hoje, né? Tal. E daí você ganhava o tempo. Nosso Inter, você já se comunicava com o cara. E daí, tal. E daí o cara ficava ganhando tempo. Daí ela já desligou, passava o telefone pro Thiago. Entendeu? E daí, quando eu vi,
Eu era essencial na mesa. Aí a diretora falou, não, o menino fica aqui. Pulei para auxiliar de mesa, ou seja, a minha meta já estava mais próxima. Eu queria ser vendedor. Quando eu tracei a meta, eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Aí eu estava auxiliando os vendedores. Daqui um pouco, filha, um dia o telefone toca, meu irmão. Aqui, eu sabia fazer tudo. Sabia fazer tudo. O dia o telefone tocou, aqui queria comprar, aqui queria vender, meu irmão. Não precisa falar. Foi minha primeira venda. E ali eu estipulei, cara, o poder, porque isso é uma coisa que eu faço. Eu não faço nada por dinheiro. As pessoas, mas o prazer que eu tinha de vender uma saca, eu tinha de vender 50 mil sacas. E eu criei isso na minha vida, cara. Até hoje, o futebol, o pessoal fala, Malaquias, o futebol. A gente, só para acabar a história do feijão, ali eu tracei a minha meta, o meu sonho, ser vendedor. Então, o dia que eu fiz minha primeira venda, eu falei, meu Deus do céu, não tem profissão melhor do mundo. É um tesão, é um eu tesão, vou de tal, desculpa. É um tesão. Eu não posso falar palavrão, é ponto que partiu. Né? Não tem profissão melhor, cara. Você dita o que você vai ganhar, cara. É muito legal. Cara, e a gente conquista tudo que você quiser. E cara, eu não preciso. Eu tô do lado, eu tô na frente de um cara que eu admiro. Eu sou monstrinho. Então você tem que entender uma coisa. Vendedor, fala para vendedor. Não tem como a gente falar a verdade, as pessoas se conectam com isso. Ali eu tracei a minha meta de ser o melhor vendedor de feijão preto do país. Consequentemente, eu me tornei o maior vendedor de feijão preto do país. Eu, com 20 anos, eu tinha minha vida boa. Isso que eu falei, dá dinheiro? Cara, dá dinheiro. O único meio de você ir bem na vida é através da venda. Em todos os sentidos, tá? Exatamente. Eu tenho N exemplos aqui. E daí o que eu tracei ali? Fui lá e construí minha vida. E se você for ver em termos de preparação, história de preparação, tempo, sim, talvez seja uma das profissões que você menos investe tempo de preparação e sim, mais pode transformar a sua vida. Tu sabe uma coisa que eu tô aprendendo muito aqui, porque eu acompanho vocês, né? Quero até ter um dia de oportunidade de participar do Sales Club. Aqui tá convidadíssimo. Eu vou te passar as datas aqui, você vem. Eu quero um dia, porque é o seguinte, a gente vendedor, todo dia a gente tá aprendendo. Caramba. E eu aprendo com tudo, com todos, né? Isso é muito legal. E que nem você fala assim, ó, vendedor bonzinho não fica rico, né? Mas o cara, essa frase eu acho muito, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Você consegue imaginar essa juventude, esses caras, se eles pegar o ensinamento com a experiência e colocar em prática, ninguém segura ninguém. E a venda é a única forma de você transformar a sua vida. E não conheço outra. O Fábio fala muito, ele falando que a vendas é a maneira mais rápida de você conseguir ascender em classe social que tem. Com certeza. De forma correta. Né? De forma correta. Com os métodos corretos, é a profissão que mais tem. A gente tem casos clássicos, inclusive, hoje eu tenho um programa lá, um quadro na Band, lá toda segunda-feira à noite, sobre empreendedorismo, né? No canal Empreendedor. E a gente entrou por lá por uma frase que eu falei, né? Que eu falei, olha, um bom vendedor, um cara muito bom, dedicado, ele consegue em 2 anos sair de classe C, D para classe AA. Financeiramente. E só a venda faz isso. E aí um monte de gente, obviamente. Só venda. Em 1 ano e meio, né? Que no caso. Ou a Mega Sena, né? Mas exatamente, aqui também que é questionável se é correto. Então é questionável, meu irmão. Então, de vamos trabalho vender. é venda. De trabalho é venda. E não é só aqui. Mas é só na sua empresa. Não, você tem um excepcional vendedor. O que está acontecendo muito hoje? Excepcionais vendedores profissionais estão começando a virar sócio das empresas que eles trabalham. Porque a própria metodologia hoje, você tem um sistema, hoje você consegue partnerships, tem um monte de modelos, você consegue colocar a pessoa para dentro, vesting e tal. Esses caras hoje, eles entenderam que os vendedores são pessoas de negócio. Então, o que a gente está vendo em excepcionais vendedores, né, Malaquias? A gente está vendo que o vender está sendo uma das atividades de um grande vendedor. Uma das atividades. É um cara que começa a entender de negócio, porque ele começa a estudar sobre aquilo, ele entende de negócio. Esse cara, quando ele entende de negócio e é muito bom de vendas, esse cara é um sócio que muita gente busca, já não é mais um vendedor. Eu virei que muita sócio, gente busca. Ainda não posso falar porque não foi jogado no mercado, mas eu virei sócio de um Shark Tank e de uma pessoa muito forte na área de beleza. Eu virei sócio na operação, por quê? Porque eu entendi conexão, conectei. Conectei. Então, o que é a venda? A venda é a única forma de você mudar a vida das pessoas. Então, a pessoa acha assim, cara, mas eu não tenho oportunidade, não sei o quê. Deixa eu te falar, Thiago, fui o que mais estudei na minha família. A 5ª série eu fiz 2 vezes, a 6ª fiz 3. E assim, eu era muito burro. Você tem mestrado em mestrado em primeiro grau. Mestrado. Porque, até hoje, se eu pegar, dividir número ímpar pra mim é um desastre, homem. É um desastre, falo brincando, mas é verdade. Mas agora é o seguinte, me dá algo pra me vender. Eu vou criar uma estratégia e vou vender.
Eu vou, no final do nosso bate-papo, eu vou te mostrar a última coisa que eu fiz que tudo na minha vida, até nas minhas dificuldades, eu uso a venda. Eu desperto o vendedor. Cara, peraí, pensa, o que o vendedor ia fazer? Não, ia fazer isso. Cara, eu saio de todas as situações da minha vida através da venda. Cara, você falou uma frase aqui, né, que é assim, vendas é servir. Servir. Cara, se você olhar, eu tenho um vídeo meu que inclusive preciso até colocar de novo, que eu mostro como é que o profissional de venda que mais consegue aumentar o ticket mais rapidamente chama-se garçom. Eu já assisti esse vídeo e eu falo pra todo mundo desse vídeo. Cara, o cara consegue multiplicar por 5, 6 um ticket que o cara ia gastar 100, o cara consegue fazer ele gastar 600, sai feliz de lá. Você sabia que tem garçom que ganha muito dinheiro? Muito. Por quê? Porque ele tá servindo. Servir. E a gente chega lá... E é difícil, né? Que é difícil. Puta, servir é difícil demais, porque imagina, eu falo que o vendedor, ele durante o dia, ele lida com 4, se a gente for pegar lá a teoria básica, né? Ele lida pelo menos com 4 perfis diferentes do dele. Chega lá um casal querido, chega lá um cara revoltado, acabou de acabar o relacionamento. Cara, é loucura isso aí, Como né? é que você serve? Por isso, manda um abraço pra todos os garçons do mundo, que são os maiores vendedores disparado do mundo. Disparado, cara. Disparado. E tem garçom bem, viu, filho? Pelo amor de Deus. Aqui em São Paulo é um doutorado, né? Aqui em São Paulo é um doutorado. Você vai nos bares, assim, é incrível. E você vê por quê, né? E o que faz, por exemplo, a outra coisa que a gente fala muito, o que faz a competição, né, no mercado. Você vê, São Paulo é um planeta à parte, né? Quando a gente fala de garçom. Né? Aqui, tudo o garçom consegue. Cara, essa carne vem inteira, tem, mas você quer picada? Tem. Picada. Eu lembro que eu fui Por quê? Servir. Ama servir. Eu acho que assim, ama servir. E você vê brilho nas pessoas, né? Claro. E vendas, mesmo você não sabendo. E já notou que os né? donos dos restaurantes, eles estão trazendo os garçons, os melhores pro lado deles, e os caras acabam sendo sócio. Exatamente. Por quê? Acontece muito Porque isso. ele é vendedor. Então, quando a gente pega o tino da venda, e depois que eu comecei a entender o jogo da vida, porque a vida é muito rápida, né? A gente, há um tempo atrás, a gente tá falando que eu era office boy, depois feijão. Para acabar esse ciclo de feijão, o grande segredo meu, e eu compartilho isso com os jovens, compartilho com meus filhos, porque eu acho que o testemunho a gente tem que dar em casa. Perfeito. Né? Degrau por degrau. Feijão por feijão. Saco por saco. E ser apaixonado, ter o brilho no olhar. É que nem aquela coisa, vou fazer uma live para uma pessoa e para 1000, o prazer é o mesmo. Então, as pessoas têm que entender isso. Elas têm que ser apaixonadas por aquilo que elas fazem. Eu acho que, tem uma frase lá que tem umas frases que rodam muito, acaba ficando, parece meio batida, né? Mas é por questão de se apaixonar pelo processo, né? Sim. Então ficou meio batidão essa frase. Só que quando a gente olha do degrau pro degrau, é justamente isso, é a história de qualquer outra pessoa, mais ou não precisa nem ser de grande sucesso, mas que construiu alguma coisa, saiu do ponto A e foi pro ponto B. Exatamente. E esse ponto hoje, com essa nova geração, tem um desafio muito grande, né? Que é o imediatismo. Eu acho que isso arrasta pra cima e fica milionário. As pessoas, assim... Criptomoeda, desculpa falar, aqui eu posso falar o que eu quero, né? Pelo amor de Deus, pô. Criptomoeda, os caras tem 2 advogados assim, muito bons. Tem? Não, mas eu não vou dar nome assim, mas eu vou falar assim, meus irmãos, Thiago, exatamente. Eu chego a chorar, a gente vê... Milagre quem faz é Deus, né, meu irmão? Exatamente. E hoje é uma mistura de AM com FM, de a pessoa ficar rica sem trabalhar. Meu irmão, vende serviço ou produto e você fica rico. Não tem outra forma, ou joga na Mega Sena. Eu não jogo, então, filho, vamos trabalhar. Essa juniorização também de liderança, justamente por causa disso, né? A pressão dos mais novos querendo subir, a gente vendo muitos desafios com isso. Muito. Porque tem coisa que 3 mulheres não fazem um filho em 3 meses. Então tem coisa que leva tempo. Não tem como. Com certeza. Então, tem coisa que leva tempo, né? E esse é um desafio que a gente tem com vendas, é muito. Eu vejo muito. O cara querendo... Ele falou, cara, calma. Eu falei, tem um tempo, tem 7 a 8 meses. E vocês ensinam isso, né? Mas não é fácil. Que é legal. Não é fácil, né? Construir, enfim. O problema é que aí o cara vai pra internet, vê 100 pessoas falando que começou pra cá e tal. Por quê? O que mais vende é a coisa mais antiga, e o que mais vende é a mesma coisa no marketing. Mas a internet você tem que... Rapidez. Mas a internet a gente tem... Vamos ser bem sérios, Thiago. A gente tem que peneirar o que a gente escuta. Dúvida, porque é o seguinte, eu posso estar aqui passando o pior dia da minha vida. E tá aqui. Saiu dali, eu posso estar... Cara, é uma coisa assim que... E quem assiste parece que não se permite, né? Caramba, o cara só tá lá feliz sempre. Olha que loucura. Eu queria até um bordão assim, de avião, de busão que vale a direção. Por quê? Porque eu sempre fui vendedor, então, para mim chegar no lugar, ou metrô, de avião, ou não. Então, às vezes, quando eu tô numa primeira classe da Emirates, eu falo o bordão. Mas eu precisei andar de uma empresa de ônibus, eu também falo bordão. Só que as pessoas só querem mostrar hoje. Mas para mim chegar na primeira classe da Emirates, o que me levou ali foi a venda.
Quando as pessoas entenderem isso, que nem todas as vezes o que ela vê, cara, tem um processo. O Thiago Concer, eu te acompanho já há anos, você viu? Sim, é muito tempo. Era uma meta, tá aqui. Degrau por degrau, irmão. Eu vejo, é até legal nas suas palestras, quando você mostra os teus primeiros vídeos de treinamento. Cara, aquilo, pra gente que é real, aquilo é surreal. Por quê? Porque eu sei que teve um processo. Exatamente. Então, quando as pessoas entenderem isso... Acho que ajuda muito bem com isso. E me fala desse pulo aqui, pô. A gente acabou indo pro outro caminho lá, esse pulo então, aqui. Feijão, no Feijão, o que aconteceu? Eu acredito que venda é relacionamento também. Então, muito. São várias dicas aqui que eu falo no sentido que eu aprendi. Eu não estou para ensinar ninguém. Sim, eu sou aluno da vida e quero compartilhar aqui, tá? Eu aprendi que é o seguinte, relacionamento. Um cliente meu me convida para jogar bola. Você não tinha um sonho lá, vi os caras jogando bola, tá? Era vendedor. O cliente convida a jogar bola. Eu fui. Eu sou muito ruim, sou uma bosta. Igual eu. Uma bosta. Mas eu gostava. Mas eu gostava de jogar bola. Eu também, igual eu. Daí o que eu fiz? Cheguei lá, eu já tinha ganhado uns pichulé. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu vendia feijão aqui na bolsinha, de madrugada. Os caras, vamos jogar bola depois. Tá bom, vamos jogar bola. Cheguei lá, aqui, fui jogar uma quadra de grama sintética. Playball, acho que é o nome. Isso aí há 20 e poucos anos atrás. Cara, eu cheguei lá, olhei, pô, mas isso aí só... Eu morava em Curitiba, Curitiba só chove. Vai dar certo isso aí. Olha como que é a venda. Cheguei lá, importei a grama e montei a primeira quadra. O que aconteceu? Os jogadores de futebol começaram a frequentar a quadra, porque era novo, nunca ninguém tinha jogado lá. Aí todo jogador top lá. E eu sou vendedor, né? Eu ficava escutando. Aí chegava o Washington Coração Valente, o Adriano Gabiru, todos os jogadores lá, estourados lá, os caras lá, naquela época, campeão brasileiro, os caras tudo do Atlético Paranaense, eles ficavam lá e eu via, eles iam comprar um carro, o carro pro jogador era mais caro. Eles iam comprar um apartamento, era mais caro. Eu cheguei um dia pro Washington e falei assim, ô, filho, o que foi, Malaquias? Foi o seguinte, eu tinha um escritório já bonito lá, eu vou chamar 2 pessoas lá, eles vão ficar cuidando tudo de você. Servir. Você chegou com a sua esposa aqui, a gente vai arrumar médico, escola, vai tal. Eu vou fazer uma assessoria pra você, tá? E outra, tudo que eu economizar pra você aí foi no bolso, cara. Você me dá 20%. Aí ele ia comprar um carro que custava 100, que não era pra custar, 100 mil, custava tipo 80 mil. O cara, eu brigava, conseguia. Do que eu conseguisse descontar pra ele, primeiro que ele não aparecia, só por ele não aparecer eu já ganhava. É verdade. Então já era atacado, era fácil, né? Porque pro jogador tudo era mais caro. Aí comecei a economizar e ganhar o dinheiro. E servir eles. Quando eu vi todos os jogadores, eu tinha 15 jogadores lá, rapaz. Os caras iam lá, daí eu montei uns videogames pros caras ficarem jogando. Aí, cara, aí teve o vendedor, ele pulsa dentro da gente, né? Gilmar Rinaldi, o meu amigo Gilmar Rinaldi, ele foi lá fazer um contrato do Washington com o Atlético. Quando ele chega lá, e eu me lembro que o Washington estava lá jogando videogame lá, na minha sala, eu fiz uma sala grande, e eles jogando um videogame. Rapaz do céu, quando ele chega lá, o Washington dá um abraço nele, ele fala, fechei o teu contrato, você vai ganhar tantos milhões. Eu já imaginei uma mala. Cara, mala sou eu. Eu vou virar isso aí, cara. Eu vou virar vendedor de jogador de futebol. Aí que foi a virada. Eu falei, eu vou virar, mas o que você precisa fazer? Precisa falar inglês. Eu falei, até hoje eu falo pô, nome de inglês. Só I love you e forever. Até hoje. Daí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Daí eu sempre colo com pessoas melhores que eu. Isso é uma dica de vendedor. Fácil, cara, eu chego aqui, eu colei no C. Você nem aprendeu. Eu nunca mais diz, eu vou sair dessa entrevista aqui com o teu WhatsApp. Eu nunca mais te largo. Nunca mais. Eu vou descobrir o dia que é o teu aniversário. Eu sei vai tudo. Voltar aqui na Quando você machuca a perna, eu sei. Eu vou vir aqui. Ou seja, venda é isso. E daí o que eu vi? Eu falei, cara, eu vou ser isso. Cheguei no meu irmão, falei, meu irmão, você fala inglês? Fala. Vim aqui pedir conselho, porque uma coisa que até hoje eu faço. Peço conselho. Seu Juan Figuer, falecido. O maior empresário do mundo. Cheguei, seu Juan, eu preciso de um jogador. Eu vou ser empresário jogador. Não é assim, eu tô pensando. Não. Minha meta já era aquela. Aí ele fala assim, Malaquias, mas você precisa de um jogador. Eu falei, eu tenho um na cabeça. Quem? Dagoberto. Eu falei, Dagoberto? Eu falei, mas o Dagoberto lá é do Atlético, o Petralha é bravo. Ele pôs todos os nãos. Cara, mas sempre pensei como vendedor. Na minha venda de feijão, eu já tinha feito vendas impossíveis. Tinha tudo. Aí o que eu fiz? Eu cheguei e falei, não, vai ser ele. Mas daí ele só não pode mexer numa cláusula lá que o Petralha vai matar você. Eu falei, então tá bom. Não deu, dito e feito. Chegando no Dagoberto, falei, Dagoberto, quero ser seu empresário. Ele falou, e ele jogava bola lá e tal. Ele falou, eu vou ser o melhor empresário do Brasil. Ele olhou pra mim e falou, desculpa, eu vou ser o melhor empresário do mundo.
Ele olhou pra mim. Você é louco? Eu falei, não, eu sou vendedor. Daí ele, aceitou de ser empresário. Eu falei, então eu vou na reunião representar você. Cheguei lá, não sabia nada. Mas tinha pedido conselho. Chego lá e só falo da cláusula. Falei, tem essa cláusula aqui. O Petralha dá um murro na mesa, fala, seu moleque, vou acabar com a tua raça, vou destruir você. Aquele cara, ele me desculpou, cara. Petralha, você sabe como que é. Maria. Olha que loucura. Quando ele fala isso, ali eu tracei minha meta. Falei, cara, eu tô no caminho certo. Se eu tô incomodando... Se eu irritei... Se eu irritei é porque eu tô no caminho certo. Se eu irritei, eu tenho não, eu vou atrás do sim. Não deu outra, filho. Cheguei lá, Thiago, coloquei ele como meta. O Dagoberto, ele aposentou há 2 anos. Ele é o maior vencedor de campeonatos brasileiros por uma estratégia que a gente montou. Ele foi o primeiro jogador Nike no Brasil. Ganhava... Ou seja, não tirei ele fora do país, levei ele pro São Paulo, foi campeão de tudo. Levei ele depois pro Inter, levei pro Cruzeiro. Ele maior briga da né? história. Londrina. Saiu de Londrina. Maior briga da história do Paraná essa aí. Porque ele queria bater, daí o Juvenal, o Juvencio, imagina de uma hora, eu queria ser empresário, estava sendo e entrei na maior briga da história, porque trazer o Dagoberto para São Paulo, quase morri, cara. Eu lembro que foi uma... Os caras queriam matar eu, e eu que tava na linha de frente. Foi uma surpresa imensa, né? Foi uma surpresa. E os caras não queriam deixar ele sair. Rapaz, é uma novela aqui que a gente fica o dia inteiro falando. Mas resumindo, você já notou que eu já estava vendo a minha meta? Eu já estava sendo empresário de futebol. E ali eu comecei, vou traçar metas e tal. E tudo na minha vida era sonho, metas. Aí, eu queria fazer um jogador de ponta a ponta. Aí eu conto essa história na palestra do jogador que eu comprei em Bodoquena e levei ele até o Barcelona. Fiz todas as etapas. Por quê? Porque quando eu sentei com esse menino, e perguntei assim, qual que é a sua meta? Porque vendedor só pensa em meta, né, cara? Eu tinha um cachorro que eu dei o apelido dele de meta. E voltava, meta, voltava, sair e tal. Mas eu, brincadeiras à parte, cheguei para aquele menino e falei assim, qual que é a sua meta? Ele chega assim para mim, minha meta, dobra a meta, não sei o quê. Quando ele ia falar, fica quieto. Fala a sua meta. Aí ele chegou e falou, Barcelona. No primeiro momento, a gente fala, não, Barcelona, como é que você vai vender o jogador Barcelona? É impossível. A primeira coisa, o ser humano pensa, primeira coisa não vai dar certo. Primeira coisa. Mas daí entrou o vendedor. Eu falei, cara, eu te vendo Barcelona. Mas para isso, você vai ter que ser artilheiro juvenil, tá São Paulo, O que aconteceu? Esse jogador ele foi artilheiro do juvenil, São Paulo. Eu fui traçando todas as metas. Agora é essa. Eu vendi esse jogador pro Barcelona. O nome desse jogador, acho que a maioria do pessoal conhece. E até hoje pegam no meu pé por eu ter feito uma das piores... Eles falam as piores vendas, mas o menino fazia gol. Eu mostrei que o menino era melhor que o Messi. Quem que é? Fala o nome, o que a gente tá doido agora. Não, mas a pessoa tem que esperar chegar ao final do podcast. Né? Não é o Douglas, não é o Douglas. Não. Bom. Quem esse menino... Mas olha que loucura. Quem é o empresário do Douglas? Todo mundo quer saber. Mas agora é o seguinte, as pessoas... Mas o que eu vi? Olha o poder da venda. Quando ele traçou a meta... Ele é canhoto ou ele é destro? Fala, vai dando dica pra nós. Quando ele traçou a meta dele, olha aí, ele tinha ele tinha que fazer. Ele tinha que ser artilheiro do Paranaense. 18 anos. Caraca. Ele teve contusão, não desistiu. Ele tinha que ser artilheiro, foi. Daí ele tinha que vir para um time de São Paulo para eu poder ver. Para isso ele tinha que ser artilheiro do Brasil. Na última partida ele se tornou artilheiro do Brasil. Caraca. Sabe quem é o menino? Que isso? Caraca, é verdade, cara. E daí todo mundo falando, é impossível. Antes de eu te contar essa história, você já fica imaginando, poxa. Mas daí, esse menino eu trouxe de Bodoquena e fiz todo o processo até chegar lá. Ou seja, quando eu tava lá, eu me lembro que a gente jogava com o Ibrahimovic no PS4, né? O dia que eu fui apresentar ele, o Ibrahimovic tava assim. Eu tenho uma foto, depois você põe aí, a foto Case e o Ibrahimovic. Mas o que eu falo? Olha a obstinação minha de vendedor louco. Eu não via, não. Hoje eu saio, o pessoal, cara, você é louco. Eu não sou louco, sou vendedor. Hoje o pessoal fala, mas Malaquias, como é que você fez isso? Sabe por quê? Porque veio 300 não. Veio 500 pessoas falando que eu sou louco. E eu nunca desisti, Thiago. Nunca desisti. E daí você viu que eu já estava vendo o maior empresário do mundo? Aí as pessoas falam, Malaquias, é impossível. Aí fui para outro jogador, Henrique, zagueiro. Palmeiras. Caramba, cara, é verdade. O Henrique zagueiro. Fui lá, traçamos meta. Não, é impossível, mas o que você precisa? Eu fiz a leitura do Barcelona. O que o Barcelona precisava? Pô, vou investir em jovens jogadores. Eu vou disso. Aí eu fui mostrando pros caras. Rapaz, a gente vale um podcast, a história, como é que eu fiz a venda. Um dia eu vou contar para você. E o terceiro jogador, eu não vou falar o nome, por razões contratuais. Porque essa coisa de hoje, você não... Hoje tudo você tem que tomar cuidado.
mas entra no Google aí, digita Malaquias, futebol, Barcelona, e você vai saber qual foi o terceiro jogador. Caraca, esse pitch tá animal. Venda, né? Caraca, velho. Não é isso? Isso é doutorado em copy. Doutorado em copy. Foi bem, não? O pessoal tá dizendo, quem vai ser? Cara, onde que o pessoal vai achar? Joga no Google como? Malaquias, bate aí. Malaquias, futebol, Barcelona. Pô, ó, e se tiver foto, embaça a foto pro cara ficar doido pra ver. Adorei esse negócio de... Cara, por quê? Porque eu fui proibido. Falar, pô, Malaquias, você não pode falar. Você não pode falar por causa de imagem, não sei o quê. Eu falei, mas não posso falar? E, cara, olha que loucura isso. Um dia eu postei as 3 fotos, eu na mesa do presidente do Barcelona, a mesa do presidente do Barcelona com o Keyson, na mesa com o presidente, com o Henrique, e desse terceiro jogador, entraram no Google falando que eu não podia falar que era eu. Aí derrubaram a minha foto do Instagram. Aí eu cheguei pro Instagram e falei assim, meus irmãos, eu tô falando de um assunto real... que aconteceu, e essa é uma foto particular minha. Olha a reação das pessoas. É uma foto particular minha. O que aconteceu? O que aconteceu? Uma foto particular minha. Aí entrei com a defesa, o Instagram voltou a foto. Se você entrar no meu Instagram, agora vamos vender. Marquinhos Malaquias, você vai ver os 3 jogadores que eu vendi em Barcelona. Tá, o Instagram como é que tá? Marquinhos Malaquias. O único mala... Gente boa que você vai conhecer na vida, Thiago. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é uma... Inclusive é um questionamento comum pra gente também, que hoje você trabalha muitas suas palestras voltadas para venda, mas eu acho que no final não tem como fugir, né? A gente trabalha motivação muito forte, e venda. Que é o comportamento motivação. Sim. Muita gente questiona a questão de palestra motivacional, sim. Enfim. O que você vê ali? Qual que é a diferença ou a linha, enfim... de uma palestra supérflua, aquelas que realmente mexe um pouquinho, daquelas que realmente você acredita que transforma. Tem algum ponto, alguma característica? Não, total. O tema da minha palestra chama-se Vida Real, Venda Real. Eu só falo de coisas que eu fiz. Legal. Então, entendeu? Acho que esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Tá. Eu nunca vou falar de algo que não aconteceu. Entendeu? Eu só mostro exemplos reais. Eu acho assim, que a gente que é muito vendedor. Um dos motivos de eu ter entrado nesse mercado é por eu ver muitos cara de palco que não passaram os processos que você passou, que hoje você compartilha através dessa ideia que eu acho, meu Deus, o Sales Club, eu acho surreal. Você compartilha aquilo que você viveu, experimentou na prática, os nãos que você teve. Você foi formando e nasceu. Você se associou com pessoas e nasceu isso. Então eu acredito muito nessa verdade. Foi um dos temas, um dos motivos de eu ter entrado nesse mercado. Eu sou um palestrante motivacional? Sou. Eu sei que eu motivo. Só que o seguinte, eu motivo com a verdade. E o tema da minha palestra é vida real, venda real. Então eu vou lá para entrar e mostrar para a pessoa, pô, se eu posso, se hoje o menino está ali no computador, né, fazendo, ele tem que entender que o trabalho que ele faz ali pode mudar a vida dele, desde que ele seja o melhor naquilo que ele faça, desde que ele venda o produto dele da melhor maneira possível. E é isso que eu extingo nas pessoas. Malaguia, a gente vê uma outra coisa também forte, né, em você, que você é um cara de fé. Né? Isso a gente vê muito, né? Sim. O quanto isso fez parte da sua trajetória, o quanto isso é muito legal você falar. Indispensável nas partes difíceis, enfim. É muito legal você falar o seguinte. Primeiro que eu abomino quem usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Ponto. Você vai ver eu falar de Deus todos os dias. Por quê? Porque não cai uma folha do céu e tal. Senhor. Eu sou o cara que mais não gostava de pastor no planeta Terra. Se um pastor passasse na minha frente, eu passava a perna no cara. Eu nunca gostei. E hoje você vê eu caminhando com grandes líderes religiosos. Olha que loucura isso. Por quê? Porque eu acredito e vejo isso. E até, olha que coincidência. Às vezes na vida nada é coincidência. O meu nome, Malaquias, eu descobri mais tarde que sendo mensageiro de boas novas. Olha que loucura. Fantástico. Marcos Guerreiro. Que a gente vai entrar nesse assunto. É uma das coisas mais missão do vendedor do que levar boas novas, boas notícias. Boa. Então, Marcos Guerreiro, José, que é meu nome do meio, aquele que acrescenta, ou seja, palestrante, e Malaquias mensageiro. Meu irmão, eu tenho que fazer isso. Eu nasci pra isso, eu duvido. Cara, é meu sobrenome, cara. Seu nome é uma cópia. É uma cópia o nome. Então, o que acontece, Tiagão? Eu tenho que estar caminhando com pessoas.
Hoje vamos pensar que é brincadeira, mas eu tá aqui na CLS Clube, quando eu entrei aqui, as pessoas que estavam aqui no começo, eu fiquei olhando. Fiquei, cara, eu tô no meu habitat. Eu tô no meu habitat. Só que eu sou um cara zero... Olha como que é legal. A gente vendedor, é isso que é muito legal. Eu sou zero teoria. Eu sou sem prática. O que eu faço? Agora, você consegue imaginar eu caminhando com um cara prática? Irmão, eu tenho até medo do que eu vendo. Tenho até medo. Porque é o seguinte, tudo que eu pus na minha cabeça de vender, aconteceu. Aí pra gente entrar na área de saúde e depois você entender, vamos dizer, ultimamente a maior venda que eu fiz é a área de saúde. Um dia que estava tudo bem na minha vida, graças à venda, eu fui diagnosticado com uma doença chamada poliomielite. Aí entra aquela coisa, eu falo muito de Deus, porque eu não posso deixar de falar de Deus. Mas eu não misturo, olha, Deus, eu não misturo. Então é o seguinte, eu sou o único vendedor que não tem um produto online para vender. Então, eu falo de Deus nas minhas redes sociais pessoais. Mas eu não uso o nome de Deus para mim ganhar dinheiro. Olha que, e nesse momento da sua vida, dessa descoberta, isso foi algum salto? Você já era uma pessoa de muita fé? Sempre tive muita fé. Eu sempre tive, mas hoje eu tenho muito entendimento. Não. Mas por exemplo, não aconteceu um problema e eu fui correr para Deus. Graças a Deus, isso é o seguinte: se você está vendo o melhor momento da sua vida, procure Deus agora. Porque de uma hora para outra, a vida muda. E eu tenho inúmeros exemplos disso. Na minha saúde foi assim, eu estava vendo o melhor momento da minha vida. Aí veio o problema de saúde. Meus 2 rins pararam, a minha família foi avisada, olha, ele vai morrer. O Roberto Calil, meu médico aqui, isso foi em 2015, meu médico falou assim, reúne a família, vamos ver o que vão fazer. Não, mas olha o lado do vendedor. Eu tracei metas dentro do Hospital Sírio-Libanês. Eu falei assim, a primeira meta, não ensinei meus filhos a viver sem mim. Primeira meta. Ou seja, amor, motivação a gente tem dentro de casa. Caraca. Primeira meta. Daí depois, o que eu falei assim? Agora meu rim precisa funcionar. O que eu preciso fazer? Cara, as pessoas vão achar que é besteira, mas a minha mãe ligava a torneira do banheiro do Hospital Sírio-Libanês para mim escutar o barulho para estimular eu fazer xixi. Olha que loucura. Mas, irmão, tudo na minha vida é meta. Se entrasse na porta da minha UTI, tava escrito, aqui não tem um louco, aqui tem um vendedor obstinado. Cara, e daí fui indo, Thiago, você não tem noção. Eu fui entendendo, daí no meio disso tudo, cara, tem tanta história para nós contar, tanta história, eu conto isso na palestra, sabe? Eu mostro para as pessoas que se elas despertar o vendedor que há dentro delas, meu irmão, ninguém segura elas, irmão. Olha a tua história, Thiago. Olha a história de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto lindo que vocês montaram. Todas são histórias que não começou assim. Sem dúvida. Degrau por degrau. Então, quando as pessoas entenderem isso, que a vida imita a venda e que a venda muda vidas, acabou, velho. Acabou. A gente conquista o que a gente quiser. Você já teve algum momento que você pensou em não continuar com a atividade de venda? Teve algum momento? Nunca. Eu tive momentos assim muito pesados, assim. O da doença foi muito forte, mas eu tinha metas, né? Mas eu posso abrir o jogo aqui com você? É para isso que a gente está aqui. Há um ano atrás, eu recebi o maior baque da vida de um vendedor. A gente vendedor vive viajando, a gente não para, né? Bom. A gente é 1000 por hora. E vicia, né? Eu recebi o maior baque da vida porque eu sempre fui um cara muito família, né? Até hoje, né? Eu recebi um baque há um ano e pouco, um ano e pouquinho atrás. Eu recebi um baque que eu tinha perdido minha família. Não por problema meu, assim, não, é um problema que, na época, a minha ex-mulher falou, não, eu vou seguir minha vida. Cara, eu vivendo o melhor momento da minha vida. Por isso que eu falo, graças a Deus, eu estava muito bem com Deus. Por isso que eu falo, porque as pessoas procuram Deus a hora que ela tá ruim. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida espiritual. Estava muito bem com Deus, tal. E ela chega do nada e fala, cara, a minha vida veio assim, bum, caiu o meu mundo. Eu, muito família, filhos, construindo uma mansão que, graças à venda, a venda me trouxe. Eu construí todos os projetos, veio assim, bum. Quantos filhos você tem? Eu tenho 4. Agora ganhei mais uma. Eu já conto essa história. Daí o que aconteceu? Meu irmão, veio o problema, veio tal.
Eu entrei pra dentro de um apartamento, falei, o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer? Meu Deus, daí aí desperta o vendedor. Falei, cara, quantas vezes eu já quebrei? Quantas vezes eu já me ferrei? Porque é o seguinte, hoje no Instagram as pessoas só vêem as coisas boas. A gente não conta até Mas tá louco, nem quer ver, mas né? tá louco. Imagine quantas história triste. Aí eu me vi nessa situação, falei, eu tenho 2 caminhos. Cara, eu vou despertar o vendedor de novo. O que que eu fiz? E você fala muito sobre prospecção, né? Quer um exemplo real de prospecção? Muito. Não tá na palestra, eu vou dar a primeira mão pra você. Um dia eu tava no Instagram, triste. Imagine eu fazendo palestra de venda motivacional, incentivando as pessoas, eu tava entrando e eu tinha que estar ali. Pessoal, vamos! O vendedor tem que ser isso, ele tem que viver aquilo. Eu tava no portador de boas novas. Bom, portador de boas novas, cara. Eu tava lá triste, pai, chorava e não sei. Mas uma dor no peito, assim, cara, como é que pode? Meu Deus, sabe o que você quer me mostrar? E pedia pra Deus me dar uma orientação. Meu irmão, e pedia pra Deus. Daí um dia eu pego o Instagram, abro assim, puf, uma moça falando sobre o Espírito Santo. Porque eu acho que eu falava tanto, pedia Espírito Santo, Deus me ajuda, tal. Eu acho que o Google, ele capta isso aí, né? Certeza. E daí, pá, a moça falando sobre o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, cara. Que moça bonita. Primeira coisa do vendedor falou assim, ó, impossível. O ser humano, né? Mas daí o vendedor falou assim, não, peraí, eu vou traçar isso como meta. O que aconteceu? Olha que loucura. Peguei... Eu levei o Keirus pro Barcelona, falei, meu irmão, agora eu posso, isso aqui é beleza. Olha que loucura. Aí tracei ali. Falei, cara, eu já estava separado no papel e perante a lei de Deus eu já estava separado. Ou seja, uma coisa que eu aprendi durante a vida, eu acho que isso é muito importante. Toda vez na minha vida que eu quebrei um princípio, eu me ferrei. Toda vez que eu quis agradar alguém, tipo, quebrar um princípio. O que é quebrar um princípio? É a família. Toda vez que eu quebrei um princípio, eu me ferrei. Aí eu tava fazendo tudo certo. Tudo certo. Eu fui ver. A moça é casada, é solteira? É solteira. Beleza. Check. Eu, solteira. Check. Checklist. Checklist. Pera. Agora, prospecção. Pum, venda. Entrou o vendedor. O que ela tem em comum comigo? Pá, amigos? Nenhum. Pá. Vou desistir? Não. Tá. Quem que ela gosta? O que ela vê? Fui fazendo a leitura. Vendedor, né? Fui fazendo a leitura. Pá, tem esse. Puta, esse aqui, pá, tá puto. Ó, beleza. Então tá bom. Daí eu comecei a mandar mensagem. Não respondia. Manda mensagem? Não. Não. Nada. Nem visualizava e não respondia. Se eu desistisse naquela, eu falei, não, vou lá. Cara, daí vai. Muita história de venda. Cara, muita história. Daí prospecção. Não. Falei, cara, o que eu vou fazer? Pum, pensa, para tudo. Criei uma estratégia. Usei uma pessoa para mandar um e-mail para ela, não eu aparecendo, porque eu não... estratégica. Estratégia. Aí usei uma pessoa que eu tinha feito um favor para essa pessoa. Eu falei assim, ó, se você mandar o e-mail assim, eu montei para ela. Se você mandar o e-mail assim, ela vai. Se eu mandar, ela não vai, porque ela não me responde. Eu tô mandando mensagem, não me responde. Aí o que aconteceu? Dito e feito. Ela pegou, graças a Deus, ela aceitou o convite e foi. Era um evento que ia ter uma palestra minha. E era um evento numa igreja, cara. E eu que não gostava de igreja, estava indo inaugurar uma igreja, né, na qual eu fazia parte depois daquilo. É uma história muito legal, assim, de prospecção, de ajudar. Isso é importante você fazer o bem e não olhar o que era nada e tal. E daí o que aconteceu? Ela foi. Quando ela chegou lá, eu conversei um pouco com ela, criei a escassez. Conversei um pouco, mas aí todo mundo falando, cara, essa mulher nem bom dia vai te dar. Todo mundo falava, até meus filhos, esquece, não tem como essa mulher te cumprimentar. Não combina. Mas daí eu aprendi uma coisa. Você nunca pode duvidar de um vendedor obstinado. E eu tinha visto isso durante a vida. O que eu fiz? Eu cheguei para ela, conversei um pouco com ela, passou 2 dias, deixei down, 2 dias, consegui o WhatsApp dela e comecei a mandar mensagem. Prospectando, tipo, olha aqui e tal. E uma coisa que eu comecei com ela, e isso eu faço nas minhas vendas. Thiago, qualquer relacionamento, qualquer que seja comercial, qualquer situação de negócios que começa com a verdade, ele tende a dar certo. Fantástico. O que eu fiz? Eu olhei para ela no telefone e falei, ó, eu só quero te falar uma coisa. O que foi? Eu armei tudo isso para você estar aqui. E eu tracei como meta, eu quero namorar com você e você vai ser a mulher da minha vida. Ela, você é louco?
falei, não, sou vendedor. Você é louco. Ela falou, é uma coisa. Entendeu? Onde você lê louco, lê vendedor. Onde você sonha, lê metas. E daí ela falou, não, sei não. Ela disse não, e depois eu fui indo, insistindo, conversando, até ela colocar como propósito, entregou para Deus. Eu falei assim, cara, Deus, eu tenho que falar dele. Porque foi ele que me trouxe. Porque imagine, num celular, num dia de tristeza, aparecer lá. E daí, resumindo essa história, hoje ela é minha esposa, é a senhora Malaquias, e dentro da minha aliança com ela está escrito foi Deus. E tudo que eu tracei como metas que ia acontecer, aconteceu. E hoje a gente é casado. Ou seja, no momento de destruição, no momento de não, no momento de problema, eu usei toda a minha fé e todo o meu lado vendedor, e hoje eu vivo de novamente sorrindo depois de um ano. Então, por isso que a importância da gente chegar para as pessoas que elas entendam que através da venda elas podem mudar a vida delas. Fantástico, que beleza. E tá aí, ela história, tá assistindo aí, né? Manda um beijo pra ela ali, ó, pra ficar. Beijo. Eita, o amor assim, está no ar. Ó, e outra coisa, sabe uma coisa? Ó, ela completa a frase. Toda vez que você vê um homem feio ao lado de uma linda mulher, ele é um excelente vendedor. Você entendeu? Caraca, você entendeu? Vendedor é isso, entendeu, Thiagão? Ai, cara, você foi falando da história e a da minha esposa foi assim, mais ou menos isso, que é a minha esposa, eu conheci ela... Vamos ser, agora a gente é amigo, não é? Você não é das melhores latinhas do Não, aí era pior, que agora então, com o dinheiro... Não, hoje o dinheirinho deu a roupa é um pouquinho melhor. A gente é amigo, né? Cara, eu colocava a camisa xadrez com bermuda listrada, então, assim, era... Eu vi umas fotinhas tuas, você mostra lá. E eu achava que tava certo. Tava bonito, né? E achava certo. Usava papete e pochete junto, então assim, era um conjunto, camiseta cavada por dentro da bermuda jeans, assim, nada, então assim, era feio. Aí eu fiz uma besteira lá, minha esposa não queria, ela não entendia. Claro. E aí eu pedi pra um amigo meu, que era muito amigo dela da escola e tal, falou, não, vamos eu gostava num pagodinho e tal, vamos num pagode, lá. Eu comprei, dei pra ele, falou, fala que você arranjou. Claro. Né? E ela foi lá, eu cheguei lá, correu, eu tive que pegar pelo braço, mas... O resultado dessa venda é quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Ou seja, agora você consegue imaginar se o vendedor do Thiago Concer tivesse desistido? Pelo amor de Deus. Não, eu fiquei meses atrás dela lá. Então, isso aí. Olha o poder da venda, Thiago. Olha o poder da venda. Gostei da frase que ela complementou. Porque se um homem feio do lado de uma mulher bonita, ele é um excelente bom vendedor. Né? Mas não é isso, Thiagão. Ô, Marquinhos, pra encerrar aqui, a gente infelizmente tem o tempo. O Caião tá aí, né? Do Caio no Mundo, e que a gente conversou. Cara, surreal a história dele. Incrível, cara. Outro cara também com, assim, você vê, né? Energia. Você puxa a história, em geral, não foge muito, né? De grande vendedor, é isso. É força de vontade, é plano médio prazo, é botar a cara. Não tem como. Quem não bota a cara, quem não se expõe, tem muito menos chance de dar certo. Muito menos chance de dar certo. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse, cara? Eu acho que o mais importante de falar, e eu acho assim que a gente tinha até pautado, você viu que saiu um pouco. Vai indo aqui. Mas é muito importante o seguinte. A venda mudou minha vida. Ponto. Só que eu tive em toda essa história um sócio. E que se as pessoas entenderem que se Deus for seu sócio em qualquer situação, você faça os planos que você quiser. Então eu uso sempre uma frase: se Deus for seu sócio, faça grandes planos. E você está escutando isso de um cara que sempre foi muito arredio com questão a isso. Eu não uso isso, eu sou um cara que eu não tenho nenhum produto, ainda não tenho, né? Sim. Nenhum produto online. Não, eu só falo pessoalmente com as pessoas. Então eu quero deixar isso muito claro. Aproveitem a venda, tudo se vende, aproveitem a venda para mudar a vida de vocês. E a ferramenta está dentro de vocês. Despertem, usem ferramentas como Sales Club, né? Ferramentas, escutem pessoas, tenham humildade de chegar que nem eu. Cheguei, ó. Se você for ver depois, vê as tuas mensagens. Eu falo ali, eu sou seu fã. Obrigado. Cara, eu sou um monstrinho, cara. Então, a gente aprendeu do Thiago Concer, aprender de várias pessoas, do João Adib, de vários vendedores, até dos garçons que você falou. Muito, meu irmão, muito. Quando a gente entender que através do aprendizado, e como é bom ser aluno em muitos momentos, a gente pode chegar onde a gente quiser. E nunca duvide de um vendedor obstinado. Sensacional. Meu irmão, obrigado, cara. Obrigado. Que bate-papo incrível, legal.
bate-papo do coração, né? Você viu, né? A conversa de vendedor para vendedor. É isso muito aí. legal. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo aqui, né? E a minha meta tá alcançada. Um dia eu vou poder vir no Celes? Não, já é a segunda meta, né? A primeira era do café, que já estamos tomando a segunda aqui. Já, e a segunda vai pra cá. O vendedor já pensa já lá na frente, porque esse aqui eu já conquistou. Né? Nós já tomamos café junto. Eu vou te passar as Obrigado, datas pessoal aqui, do Três Corações. Hein? Parceiro nosso. É aqui. parceiro? É parceiro nosso. Ó, você viu, vocês realizaram mais uma meta aqui. Ajudaram eu me aproximar do Thiago, na qual eu admiro como vendedor. Obrigado. E eu queria só para finalizar, se você pudesse dar um autógrafo no Mas meu sim, livro, vou dar uma dedicatória incrível para você, cara. Deixa eu agradecer você pela presença e eu vou te passar as datas para você estar aqui. E o pessoal que acompanhou a gente até agora, né? Seja aqui ouvindo ou acompanhando a gente pelo YouTube. Venha participar aqui se você é empresário, tem aí a partir, né, de 4, 5 vendedores e quer montar a estrutura profissional, uma máquina de vendas na sua empresa. É só você participar aqui. Tem o QR Code tá aqui na tela. Põe o QR Code se você está assistindo, senão você pode entrar no Sales Club lá ou também pelo meu Instagram, Thiago Consa, você vai encontrar o link, participe, porque isso aqui é transformador, né? Tem gente que passa aqui 8, 9, 10 anos com desafios comerciais e aqui em 3 dias consegue resolver esses pepinos, que é pepino do coração da empresa, que é o departamento comercial. Obrigado, até a próxima, um grande abraço e vamos vender. Tchau, obrigado!